Estamos ao vivo no Facebook também, nesse momento. Graças e paz a todos que estão aí na telinha. Deixa seu like, já compartilha comentário. E vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo maravilhoso, falando sobre o selamento dos 144 mil, e que tem ligamento a Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Então, o selamento dos 144 mil tem ligação a Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Então, vamos fazer uma oração para que a gente venha a pedir a orientação do Espírito Santo. Vocês que estão aí no Facebook, vocês que estão aí no WhatsApp, fechem os seus olhos e quem puder ficar de joelhos, seria muito bom na presença do Senhor. Vamos falar com o nosso Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, que está no céu. Mais uma vez estamos diante de Ti nesse momento, suplicando a Ti, nesse dia santo que o Senhor separou para o ser humano, ainda mais para os seus filhos, orientação e também querendo que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, tanto no WhatsApp, mas também aí no Facebook. Todos aqueles que estão acompanhando essa live, todos aqueles que estão aqui no estudo na sala virtual no WhatsApp, que o Senhor possa colocar a Tua mão e o Teu querer na vida deles. Eles fizeram um pedido, tudo aquilo que eles falaram de coração. Eles estão suplicando, Senhor, misericórdia da parte de Ti. Ouça nossos apelos, conforme a Tua vontade. Faça o Teu querer e Teu efetuar em nossas vidas. Não deixe a gente cair em tentação, Pai querido. Que nesse dia santo o Senhor possa estar conosco, dando sabedoria e discernimento para a gente enfrentar o grande conflito, o conflito final, que é a marca da besta. O Senhor está preparando um exército dentro dessa igreja, essa igreja adventista do sétimo dia que o Senhor separou para usar as pessoas que estão nelas para finalizar a obra do Evangelho. Mas, Senhor, tem muitas pessoas que não querem efetuar o chamado à reforma. Muitas pessoas não estão querendo viver os princípios que estabeleceu esse povo. Ó Senhor, suplicamos a Ti nesse momento. Faça o Teu querer nessas vidas. Faça o Teu querer em nossas vidas. Às vezes agimos como loucos, sem saber do que fazer e agindo conforme aquilo que vem na nossa mente. Que essas inclinações naturais possam ser subjugadas pelos Teus caminhos, pela Tua palavra. Que a gente possa buscar cada vez mais a Ti e que o nosso caminhar seja subjugado, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos caminhar nesse mundo, mas o Senhor sabe. O Senhor está conosco. Pela fé contemplamos a Tua salvação, pela fé contemplamos o Teu querer e Teu efetuar. Então busque, Senhor, nos resgatar de nós mesmos. O nosso eu, o nosso querer tem que ser subjugado, porque o Senhor quer nos salvar. Então, Pai querido, nessa oração te pedimos que o Senhor possa estar usando todos nós, aqueles que estão progredindo de acordo com a luz, possa ser usado conforme a Tua vontade. Nesse estudo, te pedimos a Tua proteção, não deixe a gente cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vocês aí que estão no WhatsApp, se tiver alguma conexão, algum ruído, pode falar que eu vou dar uma arrumada aqui no áudio. Se tiver algum problema, eu vou estar aqui consertando. Mas você que está aí no Facebook, na página Estudo Profético Avançado, mais uma vez estamos estudando a mensagem do selamento. E o tema de hoje é a continuação do selamento dos 144 mil, parte 3. E aqueles que estão participando pela primeira vez desse tema, eu recomendo e aconselho vocês ir atrás do vídeo, parte 1 e parte 2. Está na mesma página. Nessa página aqui você vai encontrar, vocês que estão aí na telinha, vocês aí que estão no Facebook e também no YouTube, possa procurar no celular mesmo, lá uma barrinha de busca, colocar Estudo Profético Avançado. E lá você vai encontrar a parte 1 e a parte 2 desse estudo tão poderoso que está chegando na mesa de vocês. O Senhor está querendo que vocês prestem atenção nesse estudo maravilhoso. E não vai ser muito tempo, vai ser uma questão de 50 minutos, no máximo 1 hora. Um tempo muito precioso que a gente vai separar para Deus, para buscar mais conhecimento da Tua palavra. Então, eu recomendo e também suplico a vocês que separem essa hora, nesse dia santo, para estudar a palavra. Estudar esse tema tão interessante, que é o juízo dos vivos na igreja. O Senhor vai selar os seus, quando Ele abrir a abertura do 7º selo, para selar o seu povo, os fiéis, aqueles que estão progredindo de acordo com a luz. E a trombeta, a 7ª, é para fazer a destruição. Então, os 7 selos e as 7 trombetas estão em conexão, cada uma delas. Então, o Senhor está querendo que a gente entenda essa mensagem. Então, suplico a vocês, entre no Estudo Profético Avançado, no Facebook, e assista a parte 1 e a parte 2. E também não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar para outra pessoa na fé adventista, para que eles também possam ser avisados desse tremendo juízo que vai acontecer na igreja. É literal, não sou eu que estou dizendo, é o Espírito de profecia, é o testemunho de Jesus. A Bíblia e o testemunho de Jesus têm que andar juntos, para que a gente venha crescer no conhecimento. Então, meus irmãos, vamos iniciar.
Em Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 79, olha só o que o Espírito de Profecia declara. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. O objetivo dessa purificação é Deus ter um povo puro e fiel. Ou seja, mesclado com o joio, o Senhor não vai ter um povo puro e fiel. Então, Deus está deixando claro, os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. Aí, o Espírito de Profecia continua. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira. O que significa isso? Limpar completamente a eira significa que a sua igreja será purificada. Mas será que a gente está fazendo o esforço necessário para estar na classe que tem o azeite extra, que tem a mensagem adicional? O Senhor enviou a mensagem adicional para dar o testemunho direto, porque tem uma classe na igreja do Senhor que não quer dar advertência, não quer dar o testemunho direto. Agora vem a reflexão. Será que a gente está cumprindo aquilo que Deus requer para o seu povo? Se não, o Senhor está dizendo claramente para nós, viver aquilo que Deus derramou na sua igreja, aquilo que Deus trouxe. Então a mensagem que o Senhor está trazendo é uma mensagem de reavivamento e reforma. Não é uma mensagem para condenar e para criticar e para tirar o povo da igreja. Pelo contrário, é para trazer a verdadeira reavivamento e reforma. Só aqueles que não querem o reavivamento e reforma que vão ser contra essa mensagem. Então, meus irmãos, eu suplico a vocês, estude a mensagem. Nesse momento, vamos estar progredindo de acordo com a luz progressiva. Olha só, na carta 55, em 1886, diz assim: a grande questão tão próxima removerá aqueles que Deus não designou e terá um ministério puro, verdadeiro e santificado, preparado para a chuva serôdia. Então, meus irmãos, o Senhor vai ter um ministério puro. E esse ministério puro vai ser para acontecer esse ministério puro, para desenvolver esse ministério puro, Deus vai ter que fazer um juízo. Ele deixa bem claro, a grande questão tão próxima removerá aqueles que Deus não designou e terá um ministério puro. Esse removerá não é a questão de que as pessoas serão removidas da igreja, não. Será literalmente removida do povo de Deus. Será tirado, tomado para a destruição. Aonde está o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aquelas pessoas que estão entrando agora no WhatsApp, quero deixar aqui uma informação. O vídeo está sendo transmitido ao vivo no Facebook. Então eu vou estar compartilhando depois, e se vocês quiserem ver todo o estudo desde o começo, vou estar enviando no grupo e também no PV das pessoas. Então, meus irmãos, continuando o relato do Espírito de Profecia, olha só, é bom anotar as referências. Não acredita em mim, porque eu não salvo ninguém. Não acredita em líder nenhum? Confere, apenas confere, e se estiver de acordo com o assim do Senhor, devemos acatar e viver a mensagem como ela é. O grande conflito, na página 425, diz assim: enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, estamos vivendo nesse tempo, o Senhor declara, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, um parênteses aqui para vocês entenderem. Eu quero dar uma mensagem bem simples para que todos da casa do Senhor venham a entender esse assunto. Quando o Senhor fala, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, estamos vivendo nesse juízo, o juízo investigativo. Enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, mas como assim? No santuário celestial tem pecados? Não, não é isso que o Espírito de Profecia está declarando. Está deixando claro que no santuário celestial tem um livro, e esse livro tem os registros dos pecados do seu povo. E é por isso que tem que ser removidos esses registros de pecado do seu povo, para que eles venham a ser um povo puro e fiel. E é por isso que o Espírito de Profecia declara: o juízo investigativo está prosseguindo no céu. E nesse juízo investigativo, há duas fases. A fase do juízo para os mortos. O que significa isso? Quando uma pessoa morre, aquele caso vai ser decidido. Aquele livro vai ser lido e vai ser investigado se aquela pessoa viveu de acordo com a luz. Ou a pessoa vai, quando morre, ou ela morre salva, ou perdida eternamente. Então, esse juízo está em vigor. Só que o Espírito de Profecia declara que a outra fase, é o juízo para os vivos, que é uma mensagem muito menos falada na Igreja do Senhor, e quando fala de um contexto diferente, totalmente desconectado com o Espírito de Profecia. O juízo para os vivos deve acontecer na sua casa, assim como aconteceu também o juízo para os mortos.
Então, todos aqueles que estiverem congregando na sua igreja, na igreja do Senhor, eles passarão por um processo de purificação. Aqueles que estão registrados, aqueles que estão vivendo, aqueles que estão congregando na casa do Senhor, terá duas opções. Uma delas é aceitar mais verdades e ter o puro sinal da verdade. A outra, Ezequiel 9, se cumprido na vida daquela pessoa ainda em vida. Porque o juízo dos vivos não precisa com que aquele processo de aquela pessoa venha morrer para decidir se o caso é para salvação ou perdição. O juízo para os vivos, não. A pessoa em vida será julgada, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Ou seja, quando a pessoa morre, aquela pessoa que morreu no juízo dos vivos será eternamente perdido. E aquela pessoa que sobreviveu, que ficou, será eternamente salva. Então, é muito urgente. Vocês que estão aí no Facebook, que estão acessando esse vídeo ou depois, ou agora ao vivo, ou no YouTube, venha entender, e também o pessoal do WhatsApp, venha entender esse assunto tão importante. Agora, o relato do Espírito de Profecia declara: deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, o grande conflito, página 425. Anota a referência e vai lá conferir se é isso mesmo que o Espírito de Profecia está declarando. Irmãos, quero deixar bem claro para vocês. Aqui essa pessoa que vos fala, não é uma pessoa inimiga de vocês. É uma pessoa que está sendo separada para pregar uma mensagem que os grandes homens não querem pregar. Não querem pregar. Então Deus está chamando os menos favorecidos da sua casa para dar essa mensagem. Porque se esses menos favorecidos não dão a mensagem, as pedras falarão, porque é uma mensagem urgente. Em Testemunho para Ministro, na página 414, diz assim: a limpeza e a purificação certamente passarão por todas as igrejas de nossa terra, que têm tido grandes oportunidades e privilégios, e por eles têm passado sem lhes dar atenção. Testemunho para Ministro, página 414, está deixando claro que muitas dessas mensagens em nossas igrejas está sendo rejeitado. Está nem dando atenção para o mensageiro e nem para a mensagem. Os mensageiros do Senhor estão alertando um povo de Deus para a santificação e para o verdadeiro reavivamento e reforma. Então Deus traz uma mensagem para alertar que o juízo está às portas. E essa é o último chamado para a sua igreja. Será que a gente vai dar ouvidos? De acordo com o Espírito de Profecia, uma numerosa classe, uma pequena classe na sua casa vai dar ouvidos à mensagem do selamento, vai dar atenção a essa mensagem e será santificado nessa mensagem. A maioria perderá a salvação, mesmo estando na igreja. É lamentável, é triste isso aí. A gente tem que fazer uma investigação particular, fazer uma investigação parcial. Não podemos rejeitar uma mensagem porque não compreendemos. Devemos ser como os bereanos, investigar a mensagem ponto a ponto, para não correr o risco de rejeitar a última mensagem de misericórdia para o seu povo. Mas o Espírito de Profecia não para por aí. Vamos lá, vamos ver mais evidência dessa purificação. Esse selamento dos 144 mil, Ezequiel 9 e Apocalipse 7, a mesma visão. Mais uma vez, eu quero deixar uma observação. Aqueles que não está entrando agora pela primeira vez nessa live, nesse vídeo, tem que acessar a parte 1 e a parte 2 para entender o contexto da mensagem do selamento. Agora, o que o Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189, continua o relato dessa purificação da igreja? Ezequiel 9, que é real, é literal, vai acontecer, nunca aconteceu, agora nesses últimos dias Deus vai concretizar, vai realizar essa profecia, vai cumprir essa profecia com o seu povo, a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Olha só o que o Espírito de Profecia declara: vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Perceba essa declaração tão solene, e quando eu ouço essa pregação, quando eu vejo esse texto, eu olho para mim, falo: meu Senhor, tenha misericórdia de mim. O que vai ser de mim? Porque vi que muitos, não poucos, vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Isso aqui me deixa espiritualmente falando abatido, mas eu vou recorrer aos pés de Jesus, pedir ao Senhor Jesus que me purifique, para que eu não venha desviar da verdade presente, para que essa chuva ceruja venha ao meu vaso, para que eu venha fazer parte dessa obra, para que eu seja um proclamador da mensagem. Então, essas mensagens que o Senhor está deixando claro aqui no Espírito de Profecia, vêm para nos deixar, assim, cada vez mais preocupado com a nossa salvação, vigiando e orando. Então, vamos continuar o que o Espírito de Profecia declara. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus.
Olha só o que vai vir agora na próxima parte desse texto. O Senhor está declarando que vai ter uma matança, vai ter uma purificação. Para aquela classe, muitos estavam se gabando de serem bons cristãos, não tinha nem mesmo um simples raio da luz na parte de Jesus. Então, o Senhor agora está advertindo para salvar, não para condenar, não para rejeitar, mas para avisar e para salvar. Olha só o texto terminando dessa forma. Vi que o Senhor estava afiando a sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iluda quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189. Vocês que estão acompanhando no Facebook ao vivo, vocês estão vendo o texto na tela, acompanhando com as referências, com a página. Vocês podem anotar e conferir por vocês mesmos. Não confie em mim, confie naquilo que está escrito. Confere assim como os bereanos faziam. Agora, o Senhor fala que Deus vai afiar sua espada. Nesse tempo do selamento, o Senhor envia uma mensagem para avisar. Avisar quem? O seu povo, primeiramente. Que Deus vai afiar sua espada no sentido aqui figurativo. Não está lá o Senhor com prazer em matar os seus filhos, afiando a espada. Não. Pelo contrário, ele está usando uma linguagem que a gente compreenda a urgência, a seriedade desse assunto. Por isso que o Senhor coloca afiando sua espada no céu para abatê-los. Quem? Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação. Mas a maior parte está se gabando de ser bons cristãos. Muitos estavam se gabando de serem bons cristãos, mas na verdade está sem a luz progressiva que vem da parte do Senhor. E é por isso que eles se tornaram mornos. O que significa morno? Uma pessoa satisfeita com a luz que já tem. Uma pessoa que diz que já tem toda a verdade, que Deus não enviou mais luz. Que mais luz é essa? Essas pessoas se gabam de terem toda a luz. Mas o Senhor está declarando, nesse estado de mornidão, não está ao ponto de ser vomitado, como algumas versões de Bíblias de hoje estão querendo colocar na nossa mente. Mas a Bíblia Fiel deixa claro, está ao ponto não, vomitar-te-ei da minha boca. Então todo aquele profeta adventista, que é morno, satisfeito com a luz que já tem, que não quer mais luz, vai cair nessa espada. É por isso que o Senhor fala, vi que o Senhor estava afiando a sua espada no céu, no sentido figurativo, ele não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, é por isso que ele é longânimo, por isso que ele demora a executar o juízo, para avisar o seu povo até o último ponto. Já tem 94 anos que Deus trouxe o azeite extra, trouxe a chuva serôdia, está avisando o seu povo, mas muitos estão sentindo conselho nos ouvidos, estão rejeitando a mensagem, lamentável. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Em outro texto maravilhoso, em outro texto tremendo, está em Testemunho para Ministros, página 234, falando da purificação da igreja. Por que eu estou falando da purificação da igreja? Com os textos aqui na telinha para vocês, e vocês no WhatsApp também podem acompanhar, que eu vou estar enviando no WhatsApp, no grupo, e vocês vão poder acompanhar os textos na telinha. Por que eu estou falando sobre a purificação da igreja? Porque faz parte. O testemunho de Jesus declara que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é a mesma visão. Se é a mesma visão, eu tenho que estudar os textos que falam sobre esse juízo e também os textos que falam do selamento. É óbvio que tem que ser assim. Eu não posso fugir de uma assim do Senhor, mesmo que a mensagem seja dura, mesmo que a mensagem seja de uma advertência terrível, eu não posso fugir desse testemunho direto. Eu tenho que viver esse testemunho direto. Eu tenho que aceitar esse testemunho direto na minha vida, porque senão eu posso correr o risco de perder a salvação. Olha em Testemunho para Ministros, na página 234, diz assim: o tempo do juízo é um período bem solene, em que o Senhor recolhe os seus dentro do joio. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Testemunhos para Ministros, página 234. O testemunho para ministros, o tempo do juízo é um período bem solene. Por quê? Porque está separando famílias. Porque vai ter pessoas da mesma família que não vai crer na mensagem do outro anjo, na mensagem do Senhor. Então, através disso, através dessa ignorância voluntária, dessa cegueira voluntária, há uma classe da mesma família vai rejeitar, a outra vai aceitar. É por isso que aquela classe que progrediu de acordo com a luz, acreditando no tempo do juízo para os vivos, que é um período bem solene, essa classe o Senhor vai colocar um sinal de livramento. E a mesma família, a outra classe da família que rejeitou o juízo, vai receber a destruição. Os que têm sido membros da mesma família, ou seja, um avó, um pai, um irmão, vai aceitar a mensagem do juízo, só que a outra classe não vai aceitar. Então Deus está falando, eu vou colocar um sinal.
E o Senhor está declarando também que vai estar separando até membros da mesma família. Por quê? Porque eles quiseram, não é porque o Senhor está separando por livre e espontânea vontade. O Senhor está avisando. Porque toda a família, todos os pais, todas as mães, todos os irmãos que é da mesma fé, venham abraçar a mensagem do juízo na sua igreja. Mas muitos estão se gabando de serem bons cristãos. E eles não vão dar ouvidos, porque está profetizado que uma classe numerosa, ou uma classe numerosa que não tem se santificado na verdade, vai receber a condenação, vai receber a destruição. Lamentável, meus irmãos. Agora vamos continuar o nosso tema de hoje. Agora, Deus há de purificar a sua igreja, e não é só o testemunho de Jesus que declara isso, mas em Isaías 4, vamos lá, quem tiver a Bíblia, é muito bom, importante estar estudando esse tema com a Bíblia do lado. Por quê? Porque quando você confere o texto ali e você vai acompanhando a leitura, vai ter uma compreensão melhor do que o profeta está falando para nós, para o nosso tempo. Aqueles que têm a Bíblia, pegue a Bíblia e abre lá em Isaías 4, versículo 2 até o 4, que diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. A palavrinha sobreviventes é aqueles que permaneceram. Aqueles que foram tomados foram para onde o cadáver está, as aves se ajuntarão. O versículo 3 diz assim: e acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. O versículo 4, quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião, falando do seu povo, da igreja adventista, e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador, Isaías 4, versículo 2 até o 4. Perceba que o profeta Isaías também declara que vai ter sobreviventes em Israel, e Deus vai purificar, limpar o sangue, as imundícias das filhas de Sião. Ou seja, aqueles que estão na igreja, com o pé no mundo, outro na igreja, vivendo da forma que quer, desobedecendo a voz do Senhor através dos teus testemunhos, através do testemunho de Jesus, aqueles que estão rejeitando as reformas, todos eles cairão à espada. Deus é longânimo, mas não brinque com a justiça dele. Ele é amor, mas automaticamente ele é justiça. E é por isso que estou aqui alertando vocês. Não precisa acreditar em mim. Só conferir, de acordo com o que vocês estão vendo, de acordo com as citações. Vocês vão ler as citações por si mesmo e vão tirar suas próprias conclusões. Vocês verão que aquilo que está escrito não é tirado do fora de contexto, como algumas pessoas estão querendo aplicar. Os textos são lidos daquela forma, porque vai acontecer. Agora, relatando sobre como que Deus vai purificar a sua igreja. Em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 266, olha só, mais uma advertência solene da parte do Senhor. Diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja. Abre um parênteses aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus declara no seu testemunho de que, em especial, é uma obra especial, final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil. O Senhor declara que essa obra é especial para o seu povo, é uma obra de urgência. É necessário que essa obra venha a ser efetuada, porque os seus anjos, os anjos do Senhor, vai vir na igreja de uma forma invisível para fazer a purificação. Deus está falando de uma purificação não espiritual, mas literal. Aqueles que estão pensando que é espiritual vai ser enganado pelo diabo. E quando vier a execução, essas pessoas vão ficar como loucas procurando a mensagem. Só que ficaram sem o azeite extra, vai ficar naquela classe daquelas virgens tolas, que esperou as coisas acontecerem para tomar partido. Só que a porta da graça se fecha para elas. Lembre-se da parábola das 10 virgens. A porta se fechou. Não tem a palavrinha a porta da graça se fechou, mas tem o conceito. Ali, 10 virgens, ou seja, pessoas, ou seja, igreja e professa fé pura. 10, total de algo, total do seu povo. E nesse mesmo povo tem duas classes. Aqueles que têm o azeite extra, que têm a mensagem que nós estamos estudando aqui, e a outra classe que não tem o azeite extra. É triste a situação do nosso povo. Mas olha só que o Espírito de Profecia vai continuar relatando o que vai acontecer com o seu povo.
em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os egos do profeta do povo de Deus. Testemunho para a igreja, volume 3, página 266. Perceba que a classe que está no processo de santificação, no processo de obediência e no processo de ter o azeite extra, eles são o verdadeiro povo de Deus. E o texto continua dizendo que eles possuem o espírito da obra do Senhor. Eles não são indiferentes com a obra. Eles levam a sério a salvação das pessoas. Se for possível, passa tempo com elas para ajudá-las. E verá sempre, outro ponto muito importante desse povo, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Eles não vão colocar uma capa sobre o mal e falar assim, não, esse pecado aqui, tudo bem, a gente pode dar aqui um jeito. Não, a gente pode empurrar aqui mais para frente, que Deus vai dar um jeito. Não, eles verão sempre o pecado real e maligno. É pecado, tem que ser afastado. É pecado, não pode ser feito. É pecado, tem que ser falado. Então, o verdadeiro povo de Deus, eles possuem um espírito na obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas. E outra, o Espírito de Profecia também fala de que eles vão permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles sentirão muito profundamente os egos do profeta do povo de Deus. Ou seja, eles não vão lançar uma capa sobre o mal, como eu falei, e não vai colocar os problemas debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Eles não vão fazer isso. Eles não vão granjear a favor de pessoas. Eles vão granjear a favor daquilo que é verdade, daquilo que é o certo. Então, o povo de Deus tem que saber distinguir isso aí. Senão, eu vou estar fazendo alguma coisa, ou granjeando a favor de uma pessoa, ou de alguma coisa, e eu posso entrar numa classe de que colocam a capa sobre o mal. Eu não posso fazer isso. O verdadeiro povo de Deus, lembre-se, é aqueles que levam a sério o pecado. Leva a sério a salvação das pessoas e verá sempre o pecado em seu caráter real e maligno. Se tem gente cometendo pecado, tem que ser afastado, tem que ser avisado, tem que orientar, tem que orar, tem que ensinar o certo. Porque senão, se essa pessoa morrer no mau caminho, eu vou ser cúmplice desse sangue e o sangue vai cair nas minhas costas. Outro texto muito interessante está em Review and Error, 5 de junho de 1906. Ou seja, nesse texto, o Senhor declara que sua mão ainda está estendida para salvar os adventistas, aquela classe numerosa que não está sendo santificada na verdade. O Senhor está querendo salvar todo mundo da sua igreja. Mas um punhado de gente, um remanescente que dá os seus frutos, uma pequena classe vai se santificar. A outra classe, Deus está pelejando. E se esse vídeo chegou até você, se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus está querendo te salvar, dar o sonido correto para te alertar. Olha só o que Review and Error, 5 de junho de 1906 diz. O tempo dos julgamentos destrutivos de Deus é o tempo da misericórdia para aqueles que não têm a oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração de misericórdia é tocado. Sua mão ainda está estendida para salvar, enquanto a porta está fechada para aqueles que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que, nesses últimos dias, ouvem a verdade pela primeira vez. Review and Error, 5 de junho de 1906. Olha só. O tempo dos julgamentos destrutivos de Deus é o tempo da misericórdia para aqueles que não têm a oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Sua mão ainda está estendida para salvar aqueles que querem, enquanto a porta está fechada. Ou seja, vai ter pessoas que vai ver a mensagem do juízo para os vivos, vai ver alguma coisa interessante, vai dizer assim, a mensagem tem alguma coisa, mas aí vai olhando mais, e com o tempo vai desistindo do caminho de aprender aquilo que é a verdade progressiva. E o que vai acontecer com essa pessoa? Espiritualmente, a porta da graça se fecha no seu coração. E se fechando e rejeitando a voz misericórdia do Espírito Santo, essa pessoa vai cometer o pecado imperdoável, que é a blasfêmia. Quando eu deixo o Espírito Santo de ser convencido por ele dessa mensagem de juízo e eu perecer, porque não estou dando mais ouvidos. Não dando mais ouvidos, o Espírito Santo não pode fazer nada em nossa vida. E o Senhor não pode fazer mais nada. Porque rejeitando os apelos do Espírito Santo, o coração pode se tornar muito cruel, sem o Espírito Santo em nossos corações. Então, meus irmãos, a mensagem do selamento dos 144.000 é uma mensagem que tem que ser estudada em conexão com Ezequiel 9, para entender o assunto em questão. Outro texto que o Senhor declara no Espírito de Profecia. Sua mão ainda vai estar estendida. Por quê? A gloriosa e terrível profecia de Ezequiel 9 vai eliminar o joio na igreja. Então, nesse tempo, nesse temível juízo, todos que não estiverem suspirando e gemendo por todas as abominações que se cometem na igreja e no mundo, serão deixados sem o selo de Deus e exterminados pelos anjos vestidos de linho.
Então o Senhor está deixando bem claro, todos aqueles que não estão em conexão com a mensagem do Senhor para esse tempo, que é o juízo para os vivos. O Senhor enviou o juízo para os mortos. Está desde 1844 na igreja do Senhor. E muitas pessoas pregam sobre o juízo para os mortos. Como que foi, como que aconteceu, qual foi o desenrolar da profecia. Agora o Senhor está declarando, o juízo dos vivos também tem que ser pregado. Então, aquelas pessoas que rejeitarem a mensagem do juízo para os vivos vão ser eliminados na sua casa. Os líderes que não estão pregando a mensagem do juízo, a mensagem está chegando até vocês. Não venha dizer que é falsa porque não está conectada com as suas teologias. Não venha dizer isso, por favor. Os líderes ímpios, porque tem líderes fiéis que vão abraçar a mensagem. No tempo da guerra, essas pessoas que estão observando, conheço algumas, eles vão abraçar essa mensagem. Mas os líderes ímpios serão os primeiros a serem mortos nos juízos destrutivos na casa de Deus. Por que eles serão os primeiros? Porque a profecia declara, os primeiros serão os mais velhos diante da casa. E depois de limpar a sua igreja do pecado dos pecadores, através da terrível matança de Ezequiel 9, lembrando que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é a mesma visão. Então tem que pegar textos que falam sobre Ezequiel 9 e textos que falam do seu lamento para estudar em conjunto, para entender Apocalipse 7. Entendeu? Se eu não fizer esse processo, eu não vou entender a mensagem e entender a verdade contida ali em Apocalipse 7. O Senhor, meus irmãos, estenderá sua mão para salvar os de Babilônia, dizendo, sai dela, povo meu, porque ele vai dar o último convite divino para o seu povo, o remanescente que está no mundo. Por quê? Porque tem um povo fiel na sua igreja visível, que vai ser purificados, eles serão provados, eles receberão o selo, e eles não mais passam pela morte, e vai ser uma igreja triunfante, saindo, vencendo e para vencer nos quatro cantos da terra, e trazendo a mensagem do juízo também lá fora, para os quatro cantos da terra. Agora, o Senhor declara que os líderes não estão preocupados em trazer o juízo, ou pregar a mensagem do juízo para o seu povo. Eles estão preocupados em trazer o movimento ecumênico, ou seja, dar as mãos ao poder da besta que sobe do mar, dar as mãos para o poder que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Eles estão mais preocupados agora em trazer os conchavos, os apertos de mãos, a participação de reuniões fechadas em um bem comum. Na verdade, deveria ser diferente. Mas isso aqui está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas a maior parte do povo de Deus não está lendo o Espírito de Profecia. E não lendo o testemunho de Jesus, corre o risco de rejeitar e de nem entender a mensagem, as profecias sendo desenroladas diante da nossa vista. O Senhor declara que a igreja está prestes a cair. Só que ela não vai cair. Por quê? Porque Deus vai intervir, vai purificar o seu povo. E aquelas pessoas que estão na igreja, que não se contaminaram com o mal, estão em conexão com mais verdade que o Senhor envia, com azeite extra, essas pessoas, elas vão ser poupadas. Mas esses grandes homens, que Deus deu uma responsabilidade para eles, Deus ungiu eles para trazer a mensagem como ela é. Mas com o passar do tempo, esses nossos queridos irmãos estão se afastando daquilo que é o testemunho direto está falando. E tem muitos dizendo que não precisa estudar o Espírito de Profecia, estude só a Bíblia. Não apresente o Espírito de Profecia, não. Nem abre o Espírito de Profecia, porque a gente tem que seguir só a Bíblia. Mas isso aí é um engano de Satanás. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com isso, jamais verão a luz. E é isso que está acontecendo. Foram ungidos para trazer a mensagem direta, mas com o tempo foi rejeitando o chamado do Senhor. Está se aplicando, está se entrando no mesmo contexto do rei Saul, que também foi ungido para dirigir o povo, mas com o tempo foi desobedecendo a ordem do testemunho através do profeta. E é isso que está acontecendo com esses atuais líderes. Não estou aqui para condenar eles, jamais, que sou eu, não sou Deus. Estou aqui para avisar que o testemunho de Jesus declara que a igreja vai estar ao ponto de cair. Está ao ponto de cair. Por quê? Por causa dessas coisas. Os líderes não estão pregando o juízo para os vivos, para alertar o povo, para despertar o povo do seu sono. Os testemunhos não estão sendo lidos e nem apreciados. O povo está dormindo e indo para o matadouro. E eles não querem pregar a mensagem direta. E muitos deles saem da igreja e vão para os movimentos separatistas. Muitos deles vão para outras igrejas. E as ovelhas estão sendo dispersas. Mas o Senhor não vai tolerar isso por muito tempo. Esse povo que não está querendo dar a mensagem e o sonido correto vai se arrepender amargamente, porque a profecia declara que Deus vai purificar a sua eira, a sua igreja. Olha só o que o Espírito de Profecia fala mais. Reforma Alimentar, Regime Alimentar, página 455, olha só o que diz. O Senhor não opera agora para trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos.
e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência havia de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornaria sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar. O Senhor está falando aqui, nessa citação, de que o Senhor não está preocupado em trazer muitas almas para a verdade. Então, vocês que estão participando de estudos bíblicos saindo a todo vapor, não adianta. O Senhor que traz as almas, ele não está preocupado em trazer. Sabe por quê? Por causa dessa cena aqui. Ó. Aqueles que estão no Facebook estão vendo aí a foto de Ted Wilson nas reuniões ecumênicas e o líder o líder da igreja lá na ONU também está com essa intenção de fazer reuniões com o papado. Então, essas coisas estão sendo feitas diante dos nossos olhos, sendo executadas diante dos nossos olhos. Na visão deles, é que eles estão agora ali para saber o que está acontecendo. Mas nós sabemos, se a igreja está ao ponto de cair, é porque tem coisas erradas vindo deles, fazendo coisas tipo essa, que está aí na imagem para vocês. Eles estão nos movimentos ecumênicos, enquanto a mensagem dos 3 anjos não está sendo pregada, sendo desobedecida. A mensagem que deveria ser pregada para eles, eles não pregam. Eles estão lá em reuniões para outros fins e não para pregar a verdade direta. Aquelas pessoas, há uma classe que é militante, vai não gostar do que eu estou falando aqui. Vai logo deixar dislike ou nem vai compartilhar ou vai comentar coisas sem nada a ver. Mas eu te peço, meus irmãos, verifique os textos do Espírito de Profecia e vocês verão que a igreja vai estar ao ponto de cair e Deus vai purificar a sua igreja por causa de quem? Será que é por causa do povo fiel que está se esforçando para praticar a verdade? Não, porque Deus ungiu a associação geral para dar a mensagem. E com o decorrer do tempo foi deixando a mensagem de lado. E agora Deus unge os Davis, a outra classe que vai dar a mensagem do sonido correto, já que eles não querem. Assim como Deus ungiu Davi para dar seguimento ao reinado de Israel, para guiar o povo. Deus agora está ungindo os Davis. E o Senhor ungiu uma pessoa no espírito e poder de Elias para trazer uma mensagem. E em conexão veio a mensagem, veio os fiéis Elias, que está trazendo o sonido certo para o seu povo. Então, meus irmãos, o Senhor fala aqui bem claramente que Deus não opera para trazer muitas almas à verdade. E esses membros não consagrados, eles nunca foram convertidos. Esses membros, uma vez que foi convertido, eles voltaram atrás. Então, através da purificação da igreja, Deus agora vai separar aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Olha só, a grande questão, olha só, na carta 55, 1886 diz, a grande questão tão próxima removerá aqueles que Deus não designou e ele terá um ministério puro, verdadeiro e santificado para a chuva cerúlea. É isso que está acontecendo diante de nós. A chuva cerúlea está chegando, ou a chuva cerúlea já chegou, está chegando para aquelas almas que ainda não sabem que a chuva está sendo derramada. Então, eu faço um apelo para a gente finalizar o estudo. Vocês que estão no WhatsApp e estão participando pela primeira vez e não sabem da mensagem. Deus está avisando vocês. Tem uma mensagem de juízo para os vivos. Os líderes não estão pregando. A classe que foi chamada e foi ungida primeiro não está dando o sonido correto. Não está querendo pregar a verdade direta. Agora Deus está chamando os pobrezinhos da sua casa, os pobrezinhos aleijados, os coxos da sua igreja, para dar o sonido correto à sua igreja. Dar o sonido correto daquilo que vai acontecer com o seu povo. Então eu peço a vocês, antes de vocês tacarem alguma coisa em mim, nos comentários, ou alguma coisa negativa escrevendo aí, reveja o vídeo, veja a parte 1 e a parte 2 e assista, conferindo, vê se eu estou falando alguma coisa que está contrário à Bíblia e à profecia. E vocês verão com seus próprios olhos que aquilo que eu estou falando está na própria literatura. E eu não estou aqui para condenar, mais uma vez eu repito, eu estou aqui para alertar. Se não quiserem dar ouvidos, ok, é você e Deus. Mas eu faço um apelo. Por favor, não ignore esse vídeo. Assista até o final. Confere mais os outros vídeos para entender o contexto. Nessa parte, eu vou finalizar com o texto, que diz assim: os 144 mil servos de Deus, os quais hão de escapar da terrível matança de Ezequiel 9 na igreja, constituirão o ministério puro que Deus vai usar para terminar a sua obra no mundo inteiro. O Senhor está declarando, meus irmãos, Deus está avisando cada um de nós, líderes, membros comuns, anciãos, todos eles, que Deus vai executar um juízo. E esse juízo é o juízo para os vivos. Nós estamos no período do juízo investigativo. E nesse período que começou em 1844, Deus tem duas partes. O juízo para os mortos. E agora, logo mais, vai entrar nos casos dos vivos. E entrando no caso dos vivos, no período dos vivos, aqueles que morrerem pela sentença dos anjos que fazia a purificação, que vai fazer a purificação, eles vão morrer perdidos. Isso é sério. Então, meus irmãos, aqueles que estão estudando a mensagem, tenta o máximo possível assimilar essa mensagem.
Tenta estudar essa mensagem o mais rápido possível para entender essa mensagem e também passar para os demais. Deus está chamando não só um ou dois, Ele está chamando todos aqueles que querem, estão com o coração aberto para entender essa mensagem. Cada um de nós pode ser um instrumento na mão do Senhor que Deus pode moldar para trazer a mensagem para os demais que estão dormindo. Aqueles que estão na igreja há muito tempo, que nunca ouviram falar, não rejeita, investigue, estude, procure eu no contato, coloque o seu nome, coloque o seu zap, que eu vou atrás, vou falar contigo, passo o tempo necessário que for para te ajudar no que for em relação à mensagem, para que vocês possam entender. Então, meus irmãos, vocês que estão no Facebook, obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês que estão aí na telinha, que estão aí no YouTube também. Possa acompanhar cada vez mais aqui na página Estudo Profético Avançado. Pesquise, aqueles que não têm contato com a página, pesquise lá, Estudo Profético Avançado, que sempre, toda sexta-feira, toda segunda-feira, na graça do Senhor, se Deus permitir, estarei aqui para dar essa mensagem impopular, porque muitos não querem pregar, mas o Senhor vai ter pessoas que vai ser consagrada a Ele para dar essa mensagem. Então, vocês que estão no Facebook, obrigado, e vocês também que estão no YouTube, obrigado muito a vocês. Deus abençoe todos vocês e feliz sábado, boa noite, até a próxima.